Papo sério agora, hein? Advogado denuncia agressão e ameaças por parte de policiais penais do presídio localizado no bairro Santa Maria, na zona sul de Aracaju. Gente, o caso foi parar na delegacia. A gente tem informação, inclusive, de que ele teria sido preso, né? E foi conduzido à delegacia. A gente tem que entender o que isso de fato aconteceu. Nós já temos, inclusive, o pronunciamento da Secretaria de Estado da Justiça e Defesa do Consumidor. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes desse pronunciamento, mas para que você entenda bem o caso, eu peço que você acompanhe essa reportagem. Vamos ver. O que era para ser uma visita a um cliente no complexo penitenciário Antônio Jacinto Filho, no bairro Santa Maria, terminou em confusão entre o advogado Ricardo Ramos e os policiais penais da unidade. O caso foi parar na 3ª Delegacia Metropolitana, onde o advogado foi prestar boletim de ocorrência, assim como os agentes do Compajaf. Eles não deixaram que eu entrasse para falar com o meu cliente. Então, desde já eu já digo, o advogado ele não tem horário, não precisa marcar horário para atender o seu cliente, principalmente quando ele está preso. Mas a gente tem sim uma consciência de que 6 horas da noite, 7 horas da noite, é mais do que compreensível que isso pode ferir até a ordem pública em relação aos presos, a guarda que é menor. Só que não foi o caso, isso foi às 15h45, ou seja, às 15h45, e infelizmente de repente apareceu um policial alto, galego, penal, eu nunca vi esse, eu vou lá todos os dias, e disse que o DESIP disse que eu não podia entrar. Há 2 semanas, o advogado havia denunciado aqui na TV Atalaia, durante o programa Cidade Alerta, supostos maus-tratos no presídio do Santa Maria. Ele conta que desde que veio a público falar sobre o assunto, tem sofrido retaliações naquela unidade. Que eles tentaram me algemar sem eu fazer nenhum tipo de resistência à prisão. Ao contrário, eu disse, vamos para a delegacia, porque eles, como eu fui contra o que eles queriam dizer, e aí geralmente é o que acontece para mim, e se acontece comigo como advogado, imagine para alguém da sociedade que não tem o conhecimento total da lei, porque tudo para eles é desacato. Então aí eu também dei voz de prisão, por prevaricação, por abuso de autoridade, por lesão corporal e mais alguns outros tipos penais que a gente vai daqui a pouco encartar com o delegado. O caso está sendo acompanhado pela Comissão de Prerrogativas da OAB de Sergipe, que no momento prefere não se manifestar. Com um boletim registrado na 3ª Delegacia Metropolitana, o advogado quer a responsabilização dos policiais penais e diz que seguirá firme denunciando os supostos casos de maus-tratos na unidade penitenciária. Em primeiro lugar, porque o advogado é indispensável à administração da justiça. E em segundo lugar, porque nunca vão calar minha voz. Ao contrário, eu vou continuar cobrando e recobrando todo e qualquer ilícito que aconteça dentro de qualquer sistema prisional dentro do estado de Sergipe. Para comprovar que houve abuso e agressão na abordagem dos policiais penais contra ele, o advogado se comprometeu a realizar o exame de corpo de delito para anexar ao inquérito policial. Porque eles anunciaram que eu tinha cometido um desacato contra eles, quando na verdade eu fui ameaçado, eu recebi abuso de autoridade, eu tive minhas prerrogativas como advogado violadas. Depois disso eles tentaram me algemar e machucaram o meu ombro direito. Então eu vou levar isso para frente. Já pensou se isso vira moda? Já pensou? Para aí para analisar. Já pensou se vira moda? Advogado entrar em presídio, em unidade de prisão, né? Qualquer unidade de prisão, e ele ser agredido, sair de lá direto para a delegacia. Enfim, já pensou se isso vira moda? Já pensou se isso se torna comum? Que sensação de justiça e de segurança nós teremos? Olha, eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Todo mundo sabe, né, que eu sou estudante de Direito, não sou advogado, posso me tornar um dia, não é meu grande objetivo. Eu faço Direito pelo conhecimento jurídico, acho que é importante, inclusive, para a atividade de jornalismo. Mas não precisa ser, por exemplo, atuante na área ou estudante da área para entender que o advogado ele cumpre uma função muito importante dentro, inclusive, do que se tem como ideal de justiça. Eu vou dizer aqui, inclusive, uma coisa para vocês. O réu, por exemplo, no sistema jurídico que nós temos no Brasil, o réu ele pode ser confesso, o réu ele pode chegar e dizer para o juiz,
para a autoridade policial, para o promotor, para a sociedade toda. Pode dar uma declaração na TV Atalaia para a Sergipe inteira ouvir dizendo, eu sou culpado. Pode dizer, eu quero pegar a pena máxima. O réu pode dizer o que quiser. Se ele não tiver a presença e o acompanhamento de um advogado para representá-lo, ele não pode ser punido. Sabia disso? Por isso que existe dentro do direito criminal a função do defensor público. Porque qualquer pessoa sem a presença de um advogado não pode ser condenado. O advogado, ele cumpre uma função para que seja cumprido o que a gente tem como ideal de justiça. Ninguém pode ser condenado sem uma defesa justa. Se a pessoa não pode constituir advogado, nomeia-se um defensor público para poder representá-lo. E esse defensor público não pode ser passivo, não. Tem que ser ativo e mostrar que está trabalhando dentro do processo, porque, inclusive, se depois for comprovado que o defensor público fez corpo mole, que não atuou dentro do processo, o processo, inclusive, a condenação, ela pode ser desfeita. Porque é direito de todos uma justa e uma ampla defesa. O direito do contraditório, o direito mesmo de ser defendido. Isso é direito. Sem isso não há justiça. Ninguém seria condenado sem a presença de advogado. Ah, mas advogado é isso, advogado é aquilo. Ah, tudo bem, mas mesmo o pior criminoso, o maior marginal de todos, não poderia ser preso e pagar pelos seus crimes sem um advogado. Porque no Brasil só é punido, só é condenado quem teve um advogado o representando. Pronto, acabou-se. Então tem que ter advogado. O advogado é uma peça fundamental. Fundamental para que a gente tenha a justiça acontecendo em nosso país. E aí o advogado vai ao presídio representar o seu cliente, né, uma situação como de costume, e volta dizendo que foi agredido, que foi desrespeitado. Inclusive ele diz que diante do que viu lá sendo realizado, deu inclusive voz de prisão àqueles policiais penais que ali estavam. Gente, eu não estou aqui julgando o mérito do caso. O que eu estou dizendo é que parece um estado de barbárie. Parece uma situação em que a gente está falando aqui de um país de quinto, sexto mundo. Como é que um advogado, que eu já disse aqui, já defendi, que é o cara, uma das pessoas, uma das peças fundamentais para o cumprimento da justiça, para que se faça a justiça, o cliente dele só está preso porque ele existe, sem ele o cliente não estaria preso, você entende o que eu estou dizendo? Ele, peça fundamental, vai a um presídio, e a situação e o desfecho é esse. Ah, foi culpa do advogado? Não sei. Foi culpa do presídio, dos policiais penais? Também não sei. O mérito a gente julga depois. O fato é que ter essa notícia sendo repercutida aqui, um advogado indo à delegacia para dizer isso, é um absurdo para um país em que se diz ter pelo menos o mínimo de respeito às suas leis e à sua justiça. É inadmissível pensar que uma coisa dessa ela possa acontecer. E aqui eu vou dizer mais. Ícaro Novaes, competentíssimo repórter, meu colega de jornalismo, disse na reportagem que o caso está sendo acompanhado pela OAB e que a OAB, no momento, preferiu não se pronunciar. Eu espero que a OAB se pronuncie em breve. E dando a César o que é de César, viu? Se o advogado estiver errado também, que a OAB diga. Mas que a OAB se pronuncie. Como é que a gente tem um caso como esse e o posicionamento da OAB, pelo menos até o fechamento da reportagem, tá, gente? Pode ser até que a OAB já tenha se pronunciado. Nós iremos buscar isso, inclusive. Mas até o fechamento da reportagem ainda não havia pronunciamento. Como assim? Não se pronuncia? Não se pronuncia? Tem que se pronunciar, sim. Tem que se pronunciar e tem que dizer o que pensa. Dá a César o que é de César. Se o advogado estiver errado, diz que está errado. Se o advogado estiver certo, diz que quem agiu contra o advogado está errado. É simples. A OAB tem que acompanhar o caso. Está acompanhando o caso. Mas tem que se posicionar, ué. Tem que se posicionar. É um membro do corpo da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, que alega ter sido agredido dentro de um presídio e que foi parar na delegacia porque deu voz de prisão a policiais penais que teriam agredido ele. E ele estava no exercício de suas funções legais. Já disse, o advogado tem funções legais a exercer. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor, a SEJUC, informou que na quarta-feira, um advogado foi conduzido à central de flagrantes após desacatar policiais penais e servidores da empresa terceirizada do complexo penitenciário Antônio Jacinto Filho, o Compajaf, em Aracaju. Conforme consta no boletim de ocorrência feito na delegacia responsável pelo inquérito. A SEJUC informa ainda que todo o procedimento foi acompanhado pelo presidente da Comissão de Prerrogativas dos Advogados da OAB Sergipe. E só diz isso, que houve uma situação de desacato, que houve o boletim de ocorrência e que a Comissão de Prerrogativas da OAB acompanhou tudo de perto. Não diz mais nada. Então é isso, a gente fica aqui só com a versão, basicamente, do que disse o advogado. Né? Que desacato foi esse? Porque para ter um desacato, assim, é importante dizer isso também. Na legislação penal, todo crime,
ele tem o seu tipo penal e ele descreve exatamente o que é o crime. Houve o desacato? Beleza. O que foi o desacato? Né? Em que situação se configurou esse desacato? Foi mesmo um desacato? Ou os policiais penais quiseram agir com arbitrariedade, contrariando o direito do advogado e depois disseram que porque o advogado não quis fazer o que estava sendo imposto a ele, o advogado estava agindo em situação de desacato? Será que houve mesmo um desacato? Ou é a desculpa que se cria para poder justificar uma atitude arbitrária por parte dos policiais penais? Será que foi? Enfim, a gente tem que analisar o caso concreto, tem que analisar tudo, os fatos têm que vir à tona, mas o que a gente tem é um advogado trazendo a sua versão, que não inclui desacato, e a Sejuc dizendo que os policiais foram desacatados, mas sem dizer em que situação. E a OAB não se pronunciando, acompanhando tudo, de acordo com a Sejuc, acompanhando tudo de acordo com o advogado, mas não se pronunciando. Nós continuaremos acompanhando esse caso, porque a gente precisa dar uma atenção a ele sem sombra de dúvidas nenhuma.